cronograma das conferências. Então, conferências municipais, aí a maior parte já realizadas, mas ainda algumas em realização em novembro, conferências estaduais, maior parte acontecendo agora em novembro, e em janeiro a Conferência Nacional. Então, esse calendário bastante apertado, o documento de referência foi divulgado dia 18 de outubro, então não faz nem um mês que a gente tem o documento nacional de referência para ser estudado e discutido. A gente tem um documento que a Campanha Nacional pelo Direito à Educação conseguiu organizar com todas as suas entidades e pessoas que participam e colaboram, especialistas, apontando alterações que nós precisamos propor em todas as nossas conferências aí, para garantir um texto melhor, um texto mais qualificado, mais robusto. E aí a gente precisa agora, nessa etapa estadual, então, defender essas emendas que a campanha está propondo e nelas agregar a nossa especificidade da educação infantil naquilo que a gente entende que é próprio, que é específico da educação infantil, tá? Então, nós vamos falar um pouco disso agora na continuidade. Então, nós tivemos... Fala, querida. Estava previsto isso como força de lei, né? Mas eu penso, Pedro, assim, que as demandas deste primeiro ano de governo foram tantas, né? Tantas e tão importantes, e com tantas demandas de iniciativas, né? E tantas disputas internas dentro do próprio governo, que não foi possível organizar tudo isso, né? Não foi possível dar a agilidade necessária. Que vejo que a gente teve um período eleitoral bastante difícil, se a gente pensar no ano anterior, né? O ano eleitoral, um ano de uma disputa muito difícil, e a gente teve, na primeira semana de governo, aquele 8 de janeiro, que demandou e vem demandando ainda do governo federal diversas ações, e várias coisas pipocando no país neste período, né? Então, assim, muitas demandas e muitas disputas, inclusive dentro do próprio Ministério da Educação. Por exemplo, a revogação da reforma do ensino médio. A revogação da reforma do ensino médio ocupou, tensionou e tensiona ainda, né, porque ainda não está totalmente resolvida a situação, por ações do governo e por um direcionamento de ações do Ministério da Educação muito forte. Os ataques às escolas que vêm acontecendo, também esses ataques que nós temos vivido na educação brasileira, que era algo que a gente não tinha, né, essa experiência forte no país. Isso demandou uma reorganização também em nível de governo e um trabalho que vocês devem ter acompanhado, que foi lançado, acho que há umas 2 semanas, um documento com orientações para as redes de ensino, para as comunidades, em relação a estes ataques às escolas, a essa violência em relação às escolas, né? Então, boa parte do Ministério da Educação se voltou para isso. Aí, o que teve que ser feito, pensando assim especificamente nas conferências? Teve que ser feita a reorganização do Fórum Nacional de Educação, que havia sido desestruturado, teve que ser reconstituído esse Fórum Nacional de Educação pelas entidades que haviam sido afastadas, né? Então, os movimentos sociais voltam a integrar esse Fórum Nacional de Educação, e também, além dessa reorganização do próprio Fórum de Educação, a reorganização da SASE, da secretaria que tinha essa responsabilidade lá no plano anterior, antes do impeachment da presidenta, ela também volta a ser reorganizada, volta a funcionar e volta a planejar, então, essa demanda que está lá na lei do plano, né, que nós temos que chamar com um período de antecedência as novas conferências, para que a gente chegue à conferência do ano que vem. Então, realmente, se a gente pensar no conjunto das demandas do governo e na agenda, digamos assim, desafiadora que o Ministério da Educação teve e está tendo em relação às suas várias demandas,
Penso que não foi possível elaborar um documento, porque vejam que esse documento também, ele demandava, ele precisa, né, ele demanda informações para a gente poder fazer. A gente chama de linha de base, né? Eu preciso ter uma linha de base de como nós estamos para planejar para onde nós vamos. Então, neste sentido, elaborar esse documento, que é um documento robusto que foi elaborado, pensar na estrutura do documento, pensar nos eixos orientadores desse documento e retomar o plano anterior, buscar dados sobre aquilo que se conseguiu, que se conseguiu avançar e o que ficou, que não foi realizado nos 10 anos e que precisa ser trazido para o novo documento e ainda precisa ser de alguma forma melhorado, qualificado. Eu penso que é uma demanda muito grande realmente para um período, sabe, de um governo assim que teve muitas turbulências ao longo desse seu primeiro ano de mandato, tá, Pedro? Então, assim, para dar uma ideia de como a questão é complexa, né? E como o governo federal tem tido demandas de várias ordens, né? Inclusive a perspectiva de as guerras e a perspectiva de uma guerra mundial, né? Essa questão de trazer de volta as pessoas brasileiras que estavam fora nesse contexto aí na faixa de Gaza. A gente teve a questão em relação às nossas comunidades indígenas, a questão do desmatamento, essas questões climáticas, os problemas que nós estamos tendo, a situação do Rio de Janeiro, é um conjunto de demandas que eu imagino que não é fácil fazer a gestão, né? Fazer a gestão de todas essas demandas que o nosso país tem, tá? Então, retomando aqui para os planos, nós tivemos um plano anterior, criado pela Lei 10.172, então com a vigência de 10 anos, de 2001 a 2010. Olhando agora para a educação infantil, o que estava projetado lá? 30% de atendimento na creche, como mínimo em 5 anos, ou seja, até 2006, e 50% no mínimo até o final da década, 2011. Pré-escola, 60% no mínimo em 5 anos e 80% no mínimo no final da década, né? Então, um plano 2001-2010, a gente pode pensar que as matrículas de 2011 precisavam, com certeza, expressar esse percentual. A gente não alcançou essas metas, tá? Então, o plano decenal anterior, não alcançamos as metas. Foi um PNE sem dotação orçamentária, dentro do governo Fernando Henrique houve o veto à proposição de aumento do percentual do PIB investimento em educação, então ele foi um plano que não teve assessoria técnica para acompanhamento e apoio a municípios e estados e não teve recursos específicos que viessem a agregar, né, fortalecer as políticas no âmbito dos municípios e estados e da própria União. Então, ele é um plano que restou realmente um plano programático. Sem dotação orçamentária, não avançamos. O relatório do INEP, porque o INEP, o Instituto Anísio Teixeira, ele tem a responsabilidade de produzir relatórios, isso está na lei do plano. Ele tem que produzir relatórios de 2 em 2 anos para a gente acompanhar, para a gente monitorar o avanço das metas, né? Então, o INEP vem cumprindo com o seu papel nacionalmente, então ele traz dados para o país e dados desagregados por estados e por regiões, e também pelas questões de renda familiar, étnico-raciais, localização de moradia e gênero. Então, são relatórios bem robustos para a gente pensar o país, né? O que esse relatório de 2013 disse lá ao final da década daquele plano anterior? Nós alcançamos 27%, 27,9% em termos de país para o atendimento da creche, ou seja, nós ficamos aqui ao final, né, em 2013, já alguns anos depois do final da vigência do plano, em 27,9%, ou seja, abaixo daquela que era a meta intermediária para 2006. E ainda, as desigualdades que nós apresentamos, elas mostram qual é o cenário do Brasil. Então, vejam que a região norte, que é a região que menos tem atendimento à creche naquele período, ela tinha 12,7% em 2013. Muito abaixo da média do país. E a região sul era a que mais tinha atendimento, alcançando 35,2%,